Eu nunca teria pensado que uma sexta-feira comum de verão em Florianópolis, uma cidade onde até o vento parece saber de todas as fofocas, viraria minha vida de cabeça para baixo. Meu marido, Fernando, tinha viajado a trabalho para São Paulo. Nada de novo. Ultimamente ele viajava com frequência. Eu fingia que não me importava, mas por dentro crescia um vácuo profundo. O vazio entre as ligações, o silêncio na mesa de jantar, o lado frio da cama. Tudo isso havia se tornado habitual. Era um pouco mais de 4 da tarde. O sol do sul entrava pelas cortinas brancas da cozinha, desenhando quadrados irregulares no chão. Preparei um café como sempre, mas o gosto parecia diferente, talvez porque hoje eu também estivesse diferente. Algo pairava no ar. Não era ansiedade. Não, era mais uma tensão doce, como na infância antes de uma prova, quando você sabe que tudo pode dar errado. Ouvi a campainha tocar. Não esperava ninguém. Abri a porta e congelei. Na minha frente estava Tiago, alto com uma barba por fazer, o cabelo escuro um pouco bagunçado, vestindo uma camiseta azul que abraçava seus ombros. Um amigo de antigamente. Estudamos juntos em Curitiba. Depois, a vida nos separou. Ele segurava uma caixa de ferramentas e aquele meio sorriso que eu conhecia de cor. Oi, ele disse, como se tivesse me visto ontem. O Fernando comentou que a tomada do corredor está com problema. Passei para dar uma olhada, já que estava aqui perto. Eu nem me lembrava do Fernando ter mencionado isso, mas não quis questionar. Tiago entrou no apartamento como se sempre estivesse ali com leveza, confiança, como se conhecesse cada passo e cada emoção minha. Ele se agachou perto da parede. Eu observei em silêncio, seus dedos longos e ágeis. As sombras densas de suas mãos se projetavam no papel de parede. Seu cheiro, uma mistura de perfume masculino, metal e sol, era quase palpável. Nas costas, a camiseta grudava na pele por causa do calor. Um simples gesto dele, ao arregaçar a manga, parecia íntimo demais para a luz do dia. Quer uma água? Perguntei, quebrando o silêncio. Só se for com você, ele respondeu com um leve sorriso. Acabamos na varanda. O calor e o cheiro das videiras que se agarravam à estrutura de madeira. Servi 2 taças de vinho branco. Ele só pegou a taça depois que eu levantei a minha. Você quase não mudou, disse ele me estudando. Seus olhos verdes, como uma onda do mar antes da tempestade, olhavam atentamente, mas sem pressão, sem julgamento. Neles, havia espaço apenas para mim. E você ficou diferente, murmurei, um pouco sem graça. Mas não sei dizer se para pior ou para melhor. Conversamos sobre tudo, sobre os livros que amávamos, sobre as bobagens que fazíamos no 4º ano da faculdade, sobre como fugíamos à noite para a praia. Ríamos, mas em nossas vozes, ambos ouvíamos algo não dito. Parecia que em cada frase dele se escondia a pergunta: por que não tentamos naquela época? Quando ele voltou para a tomada, eu me aproximei. Ele pediu uma lanterna, que estava ao lado dele, mas esperou que eu a entregasse. Nossas mãos se tocaram por um segundo longo demais para ser um acaso. Quando ele se levantou, sua camisa subiu um pouco, revelando a parte inferior das costas. Desviei o olhar, mas algo estalou no meu peito. Você fica muito sozinha, não é? Ele perguntou, quase em um sussurro. Eu não respondi, apenas assenti. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto, levemente como o vento do meio-dia. Eu não me afastei. Estávamos muito perto. Perto demais. Não deveríamos, eu disse. Eu sei, ele respondeu. Mas este momento já aconteceu. Tiago foi embora tão silenciosamente quanto apareceu. Fiquei parada na porta fechada, segurando a maçaneta como se ela pudesse impedir a casa inteira de desabar. A casa ainda era a mesma, as paredes, as janelas, as cortinas da cozinha. Mas eu não era mais. Naquela noite não dormi. Fernando não ligou. Provavelmente estava jantando no restaurante do hotel em São Paulo, ou reunido com parceiros de negócios. Eu fiquei deitada, olhando para o teto. O travesseiro vazio ao meu lado parecia estranho. Meu corpo inteiro lembrava dos toques, leves, lentos, como se cada um fosse uma escolha da qual não se podia recuar. Pela manhã, fui à feira livre. Precisava me distrair. A hora do movimento, as senhoras com seus maços de cheiro verde, o barulho das vizinhas discutindo o preço da cereja. Tudo como sempre, mas tudo me irritava. O mundo parecia barulhento e errado. Eu queria gritar para alguém. Vocês não sabem que ontem eu quase traí meu marido. Mas ninguém olhava para mim como se eu fosse culpada. Eram apenas pessoas com repolhos, cestas e cenouras. Comprei os pêssegos mais doces, embora eu os odiasse. Por quê? Porque Tiago os adorava. Ele sempre os comia de um jeito que o suco escorria pelo braço, e depois ele lambia os dedos. Sim, mesmo naquela época no pátio da República de Estudantes,
Ele sabia tornar as coisas comuns indecentemente bonitas. Em casa, fiquei na janela, lavando a louça. No reflexo do vidro, vi meu rosto diferente. Os lábios um pouco inchados, os olhos com um fogo por dentro. De onde? De um único olhar de Tiago, de um único dia com ele. À noite, recebi uma mensagem. Você também não dorme à noite? Eu não respondi. Desliguei o celular, como se isso pudesse me salvar. No dia seguinte, ele estava na minha casa de novo, sem avisar. Simplesmente entrou, como se já tivéssemos combinado. Nas mãos, uma sacola com pimentões coloridos e um pote de mel. Cozinhamos juntos ou eu estrago tudo sozinho? Eu ri pela primeira vez de forma genuína em muito tempo. Nós cozinhamos. Risadas, suco derramado, azeite no chão, temperos nas mãos. E de novo ele estava perto. Perto demais. Seu pulso, quando ele cortava a cebola. Sua respiração perto da minha orelha, quando ele ajeitou uma mecha de cabelo da minha testa. Eu sentia que estava me equilibrando de forma tênue e perigosa, entre o ainda é possível e o já é tarde demais. Quando ele foi embora, deixou uma jaqueta na cadeira como se fosse um sinal. Eu a apertei contra o rosto. Cheirava ele. É ridículo, mas não devolvi a jaqueta por 3 dias só para sentir o cheiro. E então veio a noite em que o Fernando voltou. Ele me beijou na bochecha, mecanicamente como sempre. Pegou o notebook e mergulhou no trabalho de novo. Eu pus a mesa em silêncio. Ele comia sem levantar os olhos. E eu estava sentada ali, pensando se ele notaria que havia algo de errado comigo, que eu não respirava como antes, que agora eu acordava à noite e não pensava nele, mas em outro. Ele não notou. Ninguém notou nada, exceto eu. Eu não sei exatamente quando Tiago deixou de ser apenas uma lembrança e se tornou uma necessidade. Talvez quando eu estava passando a camisa dele, esquecendo que não era do meu marido. Ou quando uma frase que eu tinha medo de admitir para mim mesma começou a girar na minha cabeça. E se ele tivesse ficado? Nós não falávamos mais diretamente. Ele não ligava, eu não escrevia. Mas havia a sensação de que ele estava por perto sempre. Um olhar invisível nas minhas costas, um sussurro na minha cabeça, seus dedos no meu pulso, mesmo quando ele não estava lá. Uma semana depois daquela cena na cozinha, ele me enviou uma foto. Nela, uma caneca velha, trincada, com a inscrição: "Você ainda gosta de café com canela?" Era a nossa caneca da República, que eu pensei que ele tinha jogado fora há muito tempo. Senti um calor subir pelo corpo, como se ele tivesse me tocado através da tela. "Você está jogando de propósito?" Escrevi. A resposta veio na hora: "Não, eu só me lembro." "E você?" Naquela noite tive um sonho. Estávamos sentados em algum lugar na Serra Gaúcha, molhados de chuva, cobertos por um único cobertor. Nossos pés e pernas entrelaçados. Ele beijava os dedos dos meus pés como se fosse a coisa mais importante do mundo. E eu ria e chorava ao mesmo tempo. Acordei com a garganta seca, os olhos úmidos e a sensação de que era a hora de decidir, ou esquecer, ou me entregar de vez. À noite a casa ficou sufocante. Saí para caminhar pela beira-mar. Florianópolis estava tranquila. O verão estava acabando, os turistas tinham diminuído. Em um dos bancos, alguém estava sentado. A escuridão escondia seus traços, mas o jeito de andar. Quando ele se levantou e se aproximou, eu soube. Sim, era ele de novo. Eu não sabia se viria, disse Tiago. Mas se não viesse, me arrependeria. E por que veio? Para que você não pense mais que tudo está só na sua cabeça. Eu não respondi. Apenas fiquei parada na frente dele, com um cardigã fino sobre o corpo no debaixo do vestido. Ele me olhou como se visse através de mim, até a minha alma, até os cantos mais secretos do meu desejo. "Se eu for embora agora, não volto mais", disse ele. "Mas se eu ficar, você vai ter que escolher." Fechei os olhos. O mundo se tornou o som dos passos, da respiração, da pele que anseia por outra pele. Ele não me tocou, mas até isso foi mais íntimo do que qualquer toque. Dei um passo para trás. "Vai embora, Tiago." Ele se foi, e eu chorei a noite inteira. Depois daquele encontro no banco, eu me tornei um espelho quebrado. Inteira por fora, mas se você olhasse de perto, as rachaduras estavam por toda parte. Fernando não notava. Ele estava ocupado com trabalho, negociações, novos pedidos. Às vezes ele colocava a mão no meu ombro, mecanicamente, como quem coloca uma xícara no parapeito da janela. Eu estremecia, e não era de ternura. Tentei ser a mesma de antes. Sorria para a vizinha, regava as flores, fazia uma muqueca. Tudo como sempre. Mas até nas ações mais simples eu me pegava pensando não no meu marido, mas nele. Em como ele olhava, como se calava, como foi embora. Então encontrei a carta. Um envelope branco comum, sem selo, sem carimbo. Estava simplesmente na gaveta de guardanapos.
Nele meu nome escrito com cuidado com tinta como antigamente quando ele assinava cartões no Dia da Mulher. Eu não vim para destruir, eu vim para lembrar. Você sabe viver. Se um dia você quiser, apenas abra a porta. Eu não vou mais chamar. Eu não sabia o que fazer. Amassar a carta, queimá-la, relela 100 vezes. Guardei-a na caixa de fotos da família. Entre sorrisos, férias e piqueniques aleatórios, agora estava um pedaço do meu novo eu. Passarão-se 3 dias. À noite, quando Fernando viajou para Brasília por 2 dias, de repente, com urgência, fiquei sozinha. A casa parecia maior. O ar, mais denso. O silêncio não era assustador, mas vibrante. Vesti um vestido antigo, azul de bolinhas que sempre achei decotado demais. Deixei o cabelo solto. Por baixo do vestido não havia nada. Não porque estivesse me preparando para algo, mas simplesmente porque eu queria. Eu não liguei, não escrevi, mas às 8 da noite a campainha tocou. Ele estava parado ali, como da primeira vez, mas sem a caixa de ferramentas e sem o sorriso. Nos olhos, preocupação e silêncio. Você abriu a porta, disse ele. Não para você, para mim. Ele deu um passo para dentro. Lentamente. Fechei a porta. Não falamos. Não havia palavras, apenas olhares. Ele se aproximou. Seus dedos deslizaram suavemente hesitantes pela minha bochecha, depois pela clavícula e pararam. Eu sonhei com isso todas as noites, ele sussurrou. Mas não tive coragem. E eu tive medo que isso fosse para sempre. Então que seja. Os dedos nos pulsos, as mãos nas minhas costas através do tecido, quase sem tocar. Mas cada toque era como uma corrente elétrica. Ele não tinha pressa. Nenhum movimento brusco. Tudo como se fosse a primeira vez. Com reverência, com respeito pela mulher que eu me tornava ao lado dele. Quando ele desabotoou o primeiro botão, eu mesma peguei sua mão. Apenas devagar, sussurrei. Eu quero lembrar de tudo. Aquela noite não foi sobre o corpo, mas sobre a verdade. Sobre como nos perdemos ao longo dos anos e, de repente, nos reencontramos em uma única noite, um único toque, um único suspiro. Não tínhamos pressa, não buscávamos paixão. Ela nos encontrou. Lembrou-me de como seus dedos tremiam ao desabotoar meu vestido, como se temesse rasgar não o tecido, mas a minha fragilidade. Lembrou-me de como sua respiração tocava minha nuca, como suas mãos deslizavam pelas minhas escápulas, como se lessem cartas esquecidas na minha pele. Ele, sem se despir completamente, me abraçou, pressionando seu corpo contra o meu. E eu não resisti. Eu era quem eu não tinha sido por muitos anos. Uma mulher que alguém realmente sente, e não apenas toca. Ele sussurrava, você não tem culpa. Você tem o direito de sentir. Você sabe respirar quando não te sufocam. Eu não chorei, mas cada célula da minha pele estava em lágrimas. Não de dor, mas de libertação. Quando tudo acabou, não dormimos. Ficamos deitados, lado a lado. Ele acariciava meu cabelo. Eu olhava para o teto, onde as sombras de um poste lá fora dançavam. E se tudo isso te destruir? Ele perguntou. O que me destrói é fingir. E você? Você me lembrou de como soa o meu nome quando é dito com ternura. Ele adormeceu. Eu me levantei, me enrolei no cobertor e fui para a varanda. A rua estava vazia. A lua parecia ver tudo. Eu queria gritar ou ficar em silêncio para sempre, mas, acima de tudo, eu não queria voltar atrás. Pela manhã, ele se foi sem cenas, sem promessas, com um silêncio que tinha mais significado do que 1000 palavras. 2 dias depois, Fernando voltou. Ele estava como sempre. Notebook e relatórios. Como foi? Um beijo seco na têmpora. E eu, sentada à mesa, olhava para as mãos dele e não sentia mais nada. Nem raiva, nem desejo, nem acusações. Naquela mesma noite, encontrei uma caixinha no parapeito da janela. Dentro, uma pulseira, a mesma que Tiago me dera no dia do estudante. Eu pensei que ele a tivesse jogado fora há muito tempo. Dentro, um bilhete. Você ainda sabe ser você mesma. Não perca isso. Mesmo que não seja comigo. Ponto. Eu não sei o que vai acontecer a seguir. Não sei para onde minha vida vai virar. Mas sei de uma coisa. Agora eu sei distinguir o que é real. E eu sei que tudo está apenas começando.